A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, estou aqui mais uma vez para levar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá sabedoria, Senhor, para que esta palavra venha chegar nos corações e que ela venha entrar no meu coração para que possa chegar nos corações daqueles que estão nos ouvindo neste momento, meu Pai. Pai do céu, Senhor Jesus, só o Senhor pode tudo. Derrama, Senhor, tua sabedoria sobre o teu servo, para que eu possa repassar a tua palavra para os corações do povo que precisa e do meu também. Em nome de Jesus, amém. Irmão, vamos ler lá no livro de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 7, que vai falar sobre a mulher adúltera. E como insistiam-se, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós estáis sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmão, essa história é de uma mulher que foi pega, apanhada no ato de adultério. Jesus estava em Jerusalém e ele vinha do Monte das Oliveiras, que fica de frente à cidade de Jerusalém, onde era um monte que Jesus ficava naquele local para orar a Deus, para conversar com Deus. E Jesus, ele saindo daquele monte, ele foi para a cidade para ensinar a palavra de Deus no templo da cidade. E chegando na cidade, vieram todo o povo para ouvir a palavra que Jesus estava pregando. E após vieram os fariseus e os escribas trazendo uma mulher apanhada em adultério. Aquela mulher, ela estava traindo seu esposo. E ela foi apanhada no ato, no momento. E quando ela foi apanhada no momento, eles queriam provar Jesus. Eles queriam procurar uma maneira de acusar Jesus, de jogar Jesus contra a população. Eles queriam armar uma armadilha para Jesus. Mas eles não sabiam que Jesus era filho de Deus. Eles não aceitavam, porque ele era dos escribas e os fariseus. Homens poderosos, homens conhecedores da palavra, mas não conhecia só de ler, mas não tinha entendimento. E Jesus passou. Você imagina Jesus quando ele ia ao templo, quando a palavra falava que todo aquele povo vinha ter com ele. Você imagina aqueles homens que eram os poderosos, donos da palavra, os escribas e fariseus que faziam sacrifícios, não tinha esse público e Jesus tinha. E eles queriam de toda maneira acusar Jesus. E ele trouxe aquela mulher e ele insistia para que Jesus viesse a defender ou falar algo de defesa para aquela mulher ou de acusação. Eles apontaram a lei de Moisés, que segundo a lei de Moisés naquela época, segundo a lei de Moisés, a mulher ou o homem que fosse pega no ato de adultério era apedrejado até a morte. E aqueles homens armaram, mas Jesus já sabia de tudo. E naquela hora Jesus inclinou-se e escrevia na terra.
E aí você imagina que quando aquela mulher foi pega e foi botada ao meio daquela multidão que ficou ao redor, falando, prostituta, fulano, cicrano, xingando aquela mulher, ali as pedras já estavam sendo jogadas perante ela. Porque não eram pedras só material, mas era uma pedra de palavras, machucando o coração daquela mulher. Uma pecadora. Mas Jesus, ele não olhou só para o pecado dela. Ele olhou mais profundamente. Ele olhou para o coração daquela mulher. Para o arrependimento daquela mulher, Jesus olhou. E quando ele olhou, ele viu as lágrimas daquela mulher. Ele viu ela prostrada no chão. Ele se prostrou ao chão também e escreveu ali naquela terra. Naquele momento, ele mudou a lei. Na lei de matar, ele colocou a misericórdia. E aí ele falou, que é esse versículo que nós lemos. E como eles insistiam, perguntando-lhes, endireitou-se, aí ele endireitou, subiu e ficou à altura daqueles homens. E respondeu para aqueles homens, e disse-lhe, aquele que dentre vós estáis sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Olha o que Jesus fez. Ele nem debateu sobre a lei de Moisés. Você pode, irmão, ter cometido um ato. Se prostra a Jesus como aquela mulher. Chora perante aos pés dele. Pede perdão. Reconhece que ele é o teu advogado, que ele é o Senhor, que ele é filho de Deus. Que ele vai te perdoar. E que nem a lei do homem poderá te acusar. Porque aquela mulher, naquele momento, até a lei de Moisés não pôde acusar ela. Porque ele quis dizer que ali não existia santo e que todos eles eram pecador. E que se aquela mulher fosse acusada, eles também teriam que ser. Não aponta pedra, não joga pedra. Nós não podemos jogar. Esta palavra está me ensinando muito. No lugar de acusar, mas no lugar a gente tem que mostrar misericórdia. E Jesus, ele tem um olhar diferente. E aí, Jesus mais adiante vai dizer para aquela mulher, mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Ele quis dizer que ela entregou a causa e eles entregaram a causa na mão do próprio Senhor. E o Senhor não condenou ela. Por quê? Porque ela reconheceu seus erros. Ai, se teus inimigos colocarem a tua causa perante ao Senhor. Ele vai sondar o teu coração, o teu perdão. Ele vai sondar a tua oração e vai te perdoar. E uma palavra que Jesus disse bem no final. Ele vai dizer, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele deixa bem claro, vai e não peca mais. Irmão, eu vejo Jesus
falando conosco, para que nós não podemos mais cometer os nossos pecados. Hoje Jesus fez eu lembrar de um testemunho para vocês, para os nossos corações. Quase mais de um ano atrás, eu fui para a minha escola no Diceu 1, passando na avenida principal entre Diceu 1, Diceu 2, Diceu 1, e antes de chegar na avenida, 3 casas antes, eu ouvi 3 tiros. E esses 3 tiros, eu voltei para trás. Mas depois eu fui adiante quando parou os tiros. E quando eu pude observar, tinha um jovem caído em frente a um local, aqui na avenida. Ele foi assaltar e o segurança deu 3 tiros nele. Eu não sei quantos tiros realmente foi. Sei que o segurança deu um tiro nele. E aquele jovem estava suspirando o último suspiro. E o Senhor, e lá naquele momento, estava aquele jovem no meio, como aquela mulher, e de redor estava todo aquele povo apedrejando em palavra aquele jovem. Era ladrão? Era. Mas o povo, nem no momento da morte, eles não tiveram misericórdia. E aquele jovem estava suspirando os últimos suspiros e aquele povo estava apedrejando em palavra e chutando aquele jovem. E o Senhor disse no meu coração: vai e faz a oração. A oração para que ele possa aceitar a Cristo, para que ele possa salvar a alma dele. E naquele momento, eu fui negligente. Eu olhei não para a misericórdia. Eu olhei para a situação ao redor daquele jovem. Será que nós estamos preparados para defender pessoas como aquela mulher, como aquele jovem, para que nós possamos orar por eles, fazer oração de confissão a Cristo? Naquele momento, eu vi que eu não estava preparado para enfrentar aquela comunidade que estava contra aquele jovem. Deus ouviu a oração daquele jovem. O Senhor Jesus ouviu a oração dele. E ele me enviou para que eu fosse até ele a orar uma intercessão pela vida dele. E eu fui covarde. Eu não fiz. Aí o Senhor foi até mim e disse: que a gente nunca deve se sentir preparado. Todo dia é como se fosse o primeiro dia. E eu fiquei atribulado, com espírito de atribulação naquele momento, naqueles dias. Aí até que eu fui até os pés do Senhor e orei e pedi perdão chorando. E o Senhor me perdoou, mas não me tirava da minha cabeça: será que aquela alma foi salva? E o Senhor disse que botou ali eu naquele momento para me provar. Para que a gente nunca possa se sentir preparado, mas que sempre a gente venha buscar a preparação.
esteja preparado, que o Senhor, qualquer momento, Ele pode precisar de ti. Ele precisa de ti agora. Você não pode olhar para a carne, para o homem, mas olha a Cristo, o que Ele fez. Jesus perdoou aquela mulher. Ele teve misericórdia sobre a vida daquela mulher. Naquele momento, eu vi que eu não estava preparado. E eu precisaria buscar muito mais ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dá, Senhor, sabedoria, Senhor, para que nós possamos, Senhor, te obedecer. Que nós não podemos olhar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim olhar para os céus e olhar para o Senhor. Para que a gente não possa, Senhor, estar, Senhor, olhando para o problema, mas sim, Senhor, olhando para aquilo que o Senhor nos designar. Que Ele venha nos guiar, para que nós não venhamos olhar, Senhor, para o problema, mas que o Senhor nos ensina, Senhor, a ter misericórdia, seja quem for a pessoa, seja a prostituta, seja o homossexual, seja o ladrão, seja o traficante, seja quem for, mas que nós tenhamos misericórdia, nos dá sabedoria, nos dá amor, nos dá aquilo que nós necessitamos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.